Olá, o meu nome é Ana Cristine Ferreira Kist, sou doutora em Geografia, mestre e licenciada em Geografia, tenho especialização em Educação Ambiental e sou pesquisadora dos grupos de pesquisa GPET e GenGEA, da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Estadual de Londrina. Sou pesquisadora e trabalho com as temáticas de educação ambiental, educação do campo, resíduos sólidos, sustentabilidade e desenvolvimento territorial sustentável. Venho aqui, com muito prazer, com muita alegria, com uma enorme gratidão pelo convite. Me sinto lisonjeada de mais uma vez estar aqui a convite da professora Marta Bertin, para poder dialogar um pouquinho com vocês, trazer algumas ideias, algumas percepções e falar um pouco, sobre os territórios educativos da educação ambiental e da educação do campo. E quais as perspectivas, e as possibilidades que dentro do ensino da geografia nós temos para pensar, desenvolver, e se apropriar desses conhecimentos que tanto nos auxiliam e que são importantes e necessários para a nossa construção, enquanto educadores, quanto professores em formação e pesquisadores. Então, pessoal, vou introduzir um pouquinho a minha fala a partir de uma questão que eu considero central nessa questão, porque pensar a educação ambiental crítica, que é a linha da educação ambiental que eu trabalho, e a educação do campo, articulada, com a disciplina da geografia, a partir de alguns conceitos e a partir de algumas abordagens, vocês vão compreender um pouco mais até onde, as suas contribuições são extremamente enriquecedoras para o debate na geografia e também de algumas questões que a geografia também traz de contribuições tanto para o campo da educação ambiental quanto para o campo da geografia. E eu me refiro ao campo da geografia, pessoal, porque pensar a geografia a partir de uma perspectiva interdisciplinar, articulada, crítica, é necessário para os momentos atuais e principalmente para vislumbrar o que necessitamos construir neste momento, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto pesquisadores e professores em formação. Como Paulo Freire diz, somos seres inacabados, seres em processo de construção. Somos eternos aprendizes. E estou aqui para dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, contribuir um pouquinho, com a formação de vocês, trazendo algumas reflexões e algumas questões, como eu falei, que são inerentes e importantes nesse processo. Entre elas, pessoal, a gente pensar um pouco de que forma a nossa sociedade se constituiu e como ela se constituiu. Ela se construiu a partir de uma base alicerciada na exploração dos recursos naturais, na exploração não apenas desses recursos para benefício do capital, mas também da exploração do homem por outro homem. Então, nesse processo de evolução da questão ambiental, houveram inúmeras questões que foram se agravando com o passar do tempo, aumentando os impactos na natureza, os impactos na nossa sociedade, os impactos no meio ambiente e também os impactos na nossa construção enquanto educadores, enquanto ciência, enquanto sociedade. Por quê? Porque a nossa relação com o meio ambiente, ela passa primeiro com a relação que a gente tem com a gente mesmo, depois com o outro, para depois com o ambiente que nos rodeia. Pensar a questão ambiental a partir de um processo do eu, o outro e o mundo que nos rodeia é, nesse momento, mais do que nunca essencial. Então, pessoal,
Em relação às questões da educação ambiental e da educação do campo, é importante destacar que as duas, elas nascem dos movimentos sociais, lá na década de 80, né? Elas nascem dos movimentos sociais, do protagonismo, né, dos ambientalistas e do protagonismo do MST. Por quê? Porque a educação do campo, ela nasce dentro dos movimentos do MST, dos acampamentos, dos assentamentos do MST, buscando uma educação que ela viesse de encontro às necessidades do homem do campo. Da mesma forma, a educação ambiental, ela nasce numa perspectiva ecológica, e aí ela evolui também para diversas concepções, onde ela vai buscar, né, respostas para essa crise ambiental, que mais que uma crise ambiental, ela é uma crise civilizatória, uma crise que atinge a todos de diferentes formas, uma crise planetária, uma crise de valores, de princípios, de ética, uma crise da humanidade. Então, a partir dessa perspectiva, pensar a questão ambiental, pensar também as questões que envolvem a questão da educação do campo, são elementos, como eu falei antes, necessários e extremamente pertinentes no momento que a gente está vivendo. E de que forma a gente pode pensar nessa perspectiva e nessa articulação? Então, para a gente pensar sobre isso, eu vou trazer alguns elementos que são, como eu falei, importantes. Então, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, da minha tese de doutorado. Então, pessoal, o nome da minha tese, ela se chama Territórios em Resistência, Educação Ambiental Crítica, Educação do Campo, uma análise a partir do curso de extensão Escolas Sustentáveis e com Vida. Então, é a partir desses pontos principais que o título ele vai se desenvolver e se fundamentar a partir, né, pessoal, de uma pesquisa que foi realizada nessas escolas do campo, mas que participaram do projeto Escolas Sustentáveis e com Vida, que foi realizado pela Universidade Federal de Santa Maria entre 2014 e 2015. O projeto, ele abraçou diversos municípios e várias escolas participaram, entre elas algumas escolas do campo. O porquê da escolha de 3 escolas? Porque foram 3 escolas que houve, né, uma necessidade de se fixar nelas, porque eram escolas a princípio que estavam trabalhando com a questão ambiental e desenvolveram diferentes perspectivas a partir da realização do curso, que nós vínhamos acompanhando. Primeiramente, havia uma outra escola, que era do município de São Gabriel, que estava participando da nossa pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, mas também a partir de algumas questões voltadas às dificuldades que eles tinham em relação a transporte, a reinício das aulas em 2015, como é que eu vou falar para vocês? Assim, ela participou da nossa pesquisa até determinado ponto, né, onde foi até publicado alguns artigos, mas posteriormente no desenvolver da pesquisa acabou se fixando em 3 escolas apenas. Uma delas que encontra-se no município de Faxinal de Soturno e outras 2 no município de Júlio de Castilhos. São 2 escolas de origem italiana e uma escola de assentamento. Então, elas tinham também perspectivas diferentes de educação. Entre elas, uma delas, as 3, como eu disse para vocês, são escolas do campo, mas a perspectiva fundamentada da escola de assentamento esperava-se, né, que tivesse questões diferenciadas em relação à questão das outras 2 escolas. Então, assim, pessoal, à medida que a gente foi pesquisando, né, a gente também foi aplicando os resultados da nossa pesquisa em alguns municípios que, a partir do programa pedagógico
né, de inovação da UFSM, o PROIP, nós vínhamos desenvolvendo nos municípios de Alegria e 3 de Maio. Então, a minha fala, ela vai partir desses pontos, que são, né, pessoal, a pesquisa da tese, que foi alicerciada nas políticas públicas. Ela teve também questões voltadas aos professores, né, que foi pesquisado a fala, né, a percepção, as práticas, a forma de pensar e agir, né, a prática pedagógica desses professores que trabalhavam nessas escolas. Foi se buscando, né, de que forma a educação ambiental crítica ela se articulava com a educação do campo a partir de uma praxis. O que seria a praxis? A praxis, pessoal, é o referencial teórico que a gente busca e que se fundamenta, junto com uma perspectiva do trabalho pedagógico. Então, de que forma se articula, né, a teoria e a prática e se encaixa. E a partir disso, quais os pontos de articulação que se considera entre a educação ambiental crítica e a educação do campo, e onde ele se encontra a partir da praxis pedagógica nessas escolas. Também se buscou, né, pensar, né, e propor questões que trouxessem ou que aprimorassem essa aproximação entre dois campos. Então, não posso dizer que são duas perspectivas, né, de educação, porque a questão relacionada à educação do campo, ela é entendida como um paradigma. Por quê, pessoal? Porque a educação do campo ela passa a ser um novo papel, ela passa a ser um marco, né, na educação. E aí nós vamos um pouquinho além da geografia da educação ambiental, da educação do campo. E é importante ressaltar as perspectivas que a gente tem, né, da educação. E entre elas, pessoal, nós vamos lembrar de duas questões principais. Nós temos uma educação que ela é extremamente tradicional e que ela vem, né, a partir de um processo histórico de escolarização. E aí é bom também nós ressaltarmos que escolarização é um processo de alfabetização, de informação e de preparo, né, do ser humano para o trabalho em sociedade, para que a sociedade absorva essas pessoas que detêm o conhecimento. Enquanto que o processo de educação é um processo integral, onde se busca a educação desenvolvida a partir de um processo, e esse processo ele representa um processo de desenvolvimento integral do ser humano, contendo valores, princípios e informações, mas também se trabalhar o ser humano em todos os seus aspectos. E nessa perspectiva é bom nós destacarmos alguns elementos. Quais os eixos articuladores da educação ambiental crítica e da educação do campo? Então, esses eixos articuladores, eles vão nos ajudar a pensar que educadores nós queremos nos construir. Pensar, né, qual o nosso papel dentro da sociedade, qual o nosso papel na escola. Quem queremos, né, educar? Quem são os nossos alunos? Quem são os nossos educandos? Quem é a nossa comunidade escolar? Vocês já buscaram se perguntar isso? Que educador você quer ser? Então vamos pensar em alguns pontos aqui que são importantes. Um dos eixos articuladores entre a educação ambiental crítica e emancipatória e entre a educação do campo é a participação social. Por quê? Porque a educação ambiental crítica, ela traz uma convicção de que o exercício da participação social e da defesa da cidadania, eles são práticas indispensáveis à democracia e à emancipação socioambiental. A educação do campo, as suas práticas reconhece e buscam trabalhar com a riqueza social e humana da diversidade de seus sujeitos. Formação de trabalho, raízes
de produções culturais, formas de luta, de resistência, de organização, de compreensão política, de modo de vida, mas seu percurso assume atenção, reafirmar como diverso que é patrimônio da humanidade, que se almeja a unidade no confronto principal na sua identidade de classe, que objetiva superar no campo e na cidade as relações sociais capitalistas. Então, pessoal, essa questão da participação social, ela traz um elemento essencial que é a questão da democracia, que é a questão da consciência de classe, que é a participação social em todos os processos, inclusive nos processos educacionais. Na praxis, né, como eu disse para vocês, a educação como praxis é um processo dialógico, crítico, problematizador, transformador das condições objetivas e subjetivas que formam a nossa realidade. A educação do campo, ela considera os educadores fundamentais na formulação pedagógica e nas transformações das escolas. Lutas e práticas de educação do campo têm defendido a valorização do seu trabalho e a formação específica nessa perspectiva. Uma visão problematizadora, ela busca a transformação social dos indivíduos. A prática pedagógica, ela fundamenta-se na prática, ou seja, numa prática crítica, emancipatória e transformadora, a teoria e a prática. A concepção da escola. A escola não é vista como um espaço de escolarização ou de construção do indivíduo para o mercado de trabalho, mas sim num espaço de relação social, deu sua função social entre a comunidade em torno da sociedade. E essas relações, elas são dialógicas, participativas. E a concepção de educação, pessoal? Que concepção de educação vocês acham que a educação ambiental crítica e a educação do campo, elas se relacionam com a perspectiva crítica da educação ambiental? E a perspectiva crítica da educação ambiental e da educação no campo, elas vão dialogar, se relacionar e se articular com as propostas, né, da teoria crítica social do Saviani. E o Saviani, ele se fundamenta, né, na perspectiva marxista e também na perspectiva do Gramsci. E o que ela vai trazer, né, para dentro da nossa educação, para o nosso processo dialógico, participativo, democrático, crítico, para trabalhar com nossos alunos. Ela vai desvelar a realidade em que nós vivemos, porque trabalhar em uma escola pública, e aí nós estamos falando nesse momento de escola pública, onde vocês sabem que tem todos os problemas estruturais, pedagógicos, falta de formação de professores, falta de incentivo dos governos, falta de condições de trabalho para o professor. Porque é importante também a gente destacar as questões, porque não está descolada desse processo de pensar a educação, de pensar a nossa prática educativa ou os processos que são necessários para que nós desenvolvermos uma prática emancipadora, dialógica e principalmente transformadora na nossa comunidade, na nossa escola onde a gente está trabalhando. Então, vamos pensar um pouquinho?